Sabe aquela sensação de ser observada? Aquele calor que sobe pelo corpo quando você percebe que alguém está te desejando em silêncio? Pois é, eu descobri que meu vizinho me observava há semanas. E quando ele finalmente teve coragem de me mandar uma mensagem, meu Deus, minhas pernas ficaram tremendo. O que ele escreveu foi tão intenso, tão direto, tão provocante, que eu precisei me sentar. Ou melhor, me deitar. E o que aconteceu depois, vocês não vão acreditar. Oi, meus amores. Bem-vinda ao canal Histórias de Amor e Desejos. Se você gosta de romance com aquela pegada quente, que faz o coração acelerar e o corpo arrepiar, você está no lugar certo. Esse é o primeiro episódio de uma saga de 3 partes sobre meu vizinho misterioso. E acredite, cada episódio fica mais intenso que o anterior. Então, se inscreva no canal agora, ativa o sininho e deixa aquele like se você quer saber como essa história termina. Porque o que vem pela frente vai deixar você sem fôlego. Agora, vem comigo que a história está só começando. Tudo começou há 3 semanas, quando eu me mudei para esse apartamento. Era um prédio antigo, mas charmoso, daqueles com varandas largas e janelas enormes que dão para o prédio vizinho. Meu apartamento ficava no 5º andar, e a janela do meu quarto tinha uma vista perfeita para o apartamento dele. Eu não tinha reparado nele nos primeiros dias. Estava ocupada demais desempacotando caixas, organizando móveis, transformando aquele espaço vazio em um lar. Mas na primeira semana, numa noite quente de sexta-feira, tudo mudou. Eu tinha voltado da academia. Estava suada, cansada, e a única coisa que eu queria era tomar um banho gelado e me jogar na cama. Tirei a roupa ali mesmo no quarto, sem pensar muito. Afinal, quem ia me ver, né? Fiquei só de calcinha e sutiã, procurando uma roupa confortável no guarda-roupa. Foi quando senti aquela sensação estranha de estar sendo observada. Sabe quando os pelos do seu braço arrepiam sem motivo? Quando seu corpo sente algo antes mesmo da sua mente processar. Olhei para a janela e, lá estava ele. No apartamento em frente, janela aberta, com uma xícara de café na mão. Parado. Olhando diretamente para mim. Meu coração disparou. Deveria ter fechado a cortina imediatamente, certo? Deveria ter me coberto, ter ficado indignada. Mas algo em mim não quis fazer isso. Em vez disso, nossos olhares se encontraram por 3, 4 segundos que pareceram uma eternidade. E ele não desviou. Não fingiu que estava olhando para outro lugar. Não se mexeu. Apenas me olhou daquele jeito, intenso. Como se estivesse memorizando cada curva do meu corpo. Senti um calor subir pelo meu pescoço, minhas bochechas queimaram. E não era vergonha. Era excitação. Pura e crua. Finalmente, fechei a cortina. Mas meu coração continuou acelerado por horas. Naquela noite, eu mal consegui dormir pensando naquele olhar. Depois daquela noite, tudo mudou. Eu comecei a reparar nele. Sempre. Descobri que ele tinha uma rotina. Todo dia, por volta das 7 da manhã, ele aparecia na varanda com uma xícara de café, usando apenas uma calça de moletom cinza. Sem camisa. E meu Deus, que corpo! Músculos definidos, ombros largos, aquela linha do abdômen que desce e desaparece na cintura da calça. Eu fingia que estava regando minhas plantas na varanda. Mas a verdade? Eu estava bebendo ele com os olhos.
E ele sabia. Claro que sabia. Às vezes, ele passava a mão pelos cabelos escuros de um jeito desleixado. Outras vezes, se alongava, levantando os braços acima da cabeça de um jeito que fazia todos aqueles músculos se contraírem. Como se estivesse se exibindo para mim. Como se soubesse exatamente o efeito que aquilo causava. Eu mordia o lábio inferior. Desviava o olhar. Mas sempre voltava a olhar. Nosso jogo silencioso durou 2 semanas. 2 semanas inteiras. Olhares pela manhã. Olhares à noite. Às vezes, eu deixava a cortina meio aberta de propósito quando ia me trocar. Queria saber se ele estava olhando. E sempre estava. Uma noite, eu estava me arrumando para sair. Tinha um date marcado, nada sério, só um cara do aplicativo. Coloquei um vestido preto justinho, aquele que marca bem o corpo. Me maquiei, soltei o cabelo. Quando passei em frente à janela, olhei para o apartamento dele quase por instinto. E lá estava ele. Na varanda. Com o celular na mão. Olhando diretamente para mim. Desta vez ele não desviou. Ele sorriu. Um sorriso de canto de boca, perigoso, provocante. Como se soubesse exatamente onde eu estava indo e estivesse pensando: ele não vai te satisfazer como eu faria. Meu estômago se revirou. Senti minhas pernas fraquejarem. E pela primeira vez eu sorri de volta. Foi 1 segundo apenas. Mas foi suficiente. O date daquela noite foi um desastre. O cara era bonito, educado, interessante. Mas eu mal consegui prestar atenção no que ele dizia. Minha mente estava no apartamento em frente ao meu. Naquele sorriso. Naqueles olhos escuros que pareciam ver através de mim. Voltei para casa frustrada. Frustrada comigo mesma, frustrada com aquela situação absurda. Eu estava obcecada por um homem que eu nunca tinha falado uma palavra sequer. Na manhã seguinte, um sábado lindo e ensolarado, eu acordei decidida a acabar com aquilo. Não ia mais olhar para a janela dele. Não ia mais alimentar aquele joguinho perigoso. Ia seguir com minha vida e pronto. Fui fazer meu café, peguei meu livro e sentei na varanda decidida a aproveitar a manhã. Sem olhar para lá. Sem pensar nele. Durou exatos 5 minutos. Quando olhei para cima do livro, ele estava lá. Varanda. Café na mão. Olhando para mim. Mas dessa vez, tinha algo diferente. Ele levantou o celular, como se estivesse me fotografando. Gravando. Meu coração disparou. Mas antes que eu pudesse processar o que estava acontecendo, ele apontou para o celular e depois para mim. Como se estivesse dizendo: olha seu celular. Confusa, peguei meu celular que estava na mesinha da varanda. E foi aí que eu vi uma mensagem de um número desconhecido. No WhatsApp. Minha respiração parou. Meu coração bateu tão forte que eu podia ouvir nos meus ouvidos. Com as mãos tremendo, abri a mensagem. E o que eu li, meu Deus! Oi, vizinha. Sou eu do apartamento em frente. Acho que já passou da hora da gente parar de fingir que não está sentindo o que está sentindo. Você é a coisa mais linda que eu já vi na vida, e eu não consigo parar de pensar em você desde o dia que te vi pela primeira vez. Quando você deixa a cortina aberta, você não imagina o que faz comigo.
Você não imagina quantas noites eu fiquei acordado pensando em como seria tocar sua pele, sentir seu cheiro, ouvir você gemendo meu nome. Desculpa ser tão direto, mas eu estou enlouquecendo aqui. Preciso te conhecer. Preciso de você. O meu número está aí. Se você sentir pelo menos metade do que eu sinto, me responde. Por favor. Eu li a mensagem 3 vezes. 4. 5. Minhas mãos estavam tremendo tanto que quase deixei o celular cair. Senti uma onda de calor subir do meu peito, passar pelo meu pescoço, esquentar minhas bochechas. Meu corpo inteiro estava formigando. Olhei para cima. Ele continuava lá, me observando. Esperando. Eu deveria ter ficado ofendida, certo? Deveria ter achado invasivo, ousado demais, assustador até. Mas não foi isso que eu senti. O que eu senti foi desejo. Puro, intenso, inegável. Minhas pernas apertaram uma contra a outra involuntariamente. Senti aquele calor conhecido crescer no meu baixo ventre. Estava excitada. Completamente. Por causa de uma mensagem. Ele tinha razão. Era hora de parar de fingir. Com o coração na boca, comecei a digitar uma resposta. Apaguei. Digitei de novo. Apaguei. Estava tão nervosa que minhas mãos não paravam de tremer. Finalmente, escrevi. Você me deve um café. E uma conversa. Hoje. Agora. Pronto. Enviei. Olhei para cima e vi ele checando o celular. Vi seus olhos se arregalarem levemente. Vi um sorriso enorme se abrir no rosto dele. Ele digitou algo rapidamente e minha mensagem chegou quase instantaneamente. Dá para você vir aqui? Apartamento 502. Ou prefere que eu vá aí? Aviso, se eu for aí, não sei se vou conseguir me controlar só com café e conversa. Meu Deus! Aquilo era real? Estava mesmo acontecendo? Respirei fundo. Meu corpo inteiro estava vibrando de antecipação. Digitei. Vou aí. Me dá 10 minutos. A resposta dele veio em segundos. Vou deixar a porta aberta. Esses foram os 10 minutos mais longos da minha vida. Entrei correndo no apartamento. Meu reflexo no espelho do corredor me assustou, bochechas coradas, olhos brilhando, respiração acelerada. Parecia uma adolescente prestes a ter seu primeiro beijo. Corri para o banheiro. Escovei os dentes. Passei perfume. Olhei minha roupa, estava de shortinho e uma blusa larga. Deveria me trocar? Colocar algo mais provocante? Ou isso seria óbvio demais? Decidi ficar como estava. Afinal, ele já tinha me visto de todos os jeitos possíveis através daquela janela. Peguei meu celular, minhas chaves, e saí do apartamento antes que pudesse mudar de ideia. O corredor nunca pareceu tão longo. Cada passo ecoava nos meus ouvidos. Meu coração batia tão forte que eu tinha certeza de que os vizinhos podiam ouvir. Desci pelo elevador até o térreo, atravessei o pequeno jardim entre os prédios e entrei no prédio dele. Subi até o 5º andar. O corredor estava em silêncio. Apenas o som da minha respiração entrecortada. Apartamento 502. A porta estava entreaberta, como ele tinha prometido. Empurrei devagar e entrei.
O apartamento era masculino, organizado. Cheiro de café fresco e algo amadeirado, talvez um perfume masculino. A luz entrava pelas janelas enormes, criando um clima quente, acolhedor. Entra e fecha a porta. A voz dele veio da cozinha. Era grave, aveludada. Ainda melhor do que eu tinha imaginado. Fechei a porta atrás de mim, meu coração quase explodindo no peito. E então, ele apareceu. Meu Deus! De perto era ainda mais bonito. Mais alto do que eu imaginava, devia ter mais de 1,80 m. Ombros largos, braços definidos, aquele abdômen que eu tinha visto tantas vezes pela janela agora ali, coberto por uma camiseta branca justa. Cabelos escuros bagunçados, mandíbula marcada, e aqueles olhos escuros e intensos que me olhavam como se eu fosse a única mulher no mundo. Oi, ele disse, com um meio sorriso. Eu sou o Rafael. Minha voz saiu mais fraca do que eu queria. Ana. Ele deu 2 passos em minha direção. Apenas 2. Mas foi o suficiente para o ar ficar mais denso, mais pesado, carregado de tensão sexual. Ana, ele repetiu meu nome devagar, como se estivesse saboreando. Você não imagina há quanto tempo eu queria dizer seu nome em voz alta. Meu estômago se revirou. Minhas pernas pareciam gelatina. Como você conseguiu meu número? Consegui perguntar. Ele sorriu. Tenho meus contatos no condomínio. Digamos que eu possa ter convencido a síndica a me dar algumas informações. Ele deu mais um passo. Foi antiético? Talvez. Me arrependo? Nem um pouco. Ele estava tão perto agora que eu podia sentir o calor emanando do corpo dele. Podia ver as pequenas sardas no nariz, a sombra da barba por fazer, a forma como seus olhos desciam pelo meu rosto, parando nos meus lábios. Rafael, eu comecei, mas minha voz falhou. Você está nervosa? Ele perguntou baixinho. Assenti. Eu também, ele admitiu, e de alguma forma isso me acalmou. Não é todo dia que você convida para seu apartamento uma mulher que vem te enlouquecendo há semanas só de existir. Um sorriso involuntário apareceu nos meus lábios. Te enlouquecendo? Você não tem ideia, ele disse, a voz ficando mais rouca. Todas as noites, Ana. Todas. Eu ficava acordado pensando em você. Imaginando como seria te ter aqui, assim, pertinho de mim. Ele levantou a mão devagar, dando tempo para eu recuar se quisesse. Mas eu não queria. Definitivamente não queria. Seus dedos tocaram meu rosto. Levemente. Um carinho suave na minha bochecha que desceu até meu queixo. Um arrepio percorreu meu corpo inteiro. Você está sentindo isso? Ele sussurrou. Sim, admiti, minha voz apenas um fio. Essa conexão insana entre a gente? Assenti de novo, sem conseguir desviar os olhos dos dele. Então não sou só eu, ele murmurou. Graças a Deus. E então, finalmente, ele se aproximou de verdade. Seu rosto tão perto do meu que nossas respirações se misturaram. Sua mão deslizou da minha bochecha para minha nuca, seus dedos se entrelaçando no meu cabelo. Posso te beijar? Ele perguntou, seus lábios quase tocando os meus. Por favor, eu sussurrei. E ele me beijou. Meu Deus! Como ele me beijou! Não foi gentil. Não foi delicado. Foi faminto. Desesperado.
Como se ele tivesse esperado semanas por aquilo, o que, convenhamos, ele tinha mesmo. Seus lábios tomaram os meus com uma urgência que fez minhas pernas fraquejarem. Sua outra mão foi para minha cintura, me puxando contra seu corpo. E meu Deus, eu podia sentir tudo. Cada músculo tenso pressionado contra mim. Cada batida do coração dele acelerada como o meu. Abri minha boca e sua língua encontrou a minha em uma dança perfeita, intensa, que me fez gemer baixinho sem conseguir controlar. Esse gemido pareceu quebrar algo nele. Ele me empurrou suavemente contra a parede mais próxima, seu corpo prensando o meu, uma das mãos ainda no meu cabelo e a outra descendo pela minha cintura, subindo pela minha costela, parando logo abaixo do meu seio como se estivesse se controlando para não ir mais longe. Mas eu queria que ele fosse mais longe. Muito mais longe. Passei minhas mãos pelo peito dele, sentindo aqueles músculos tensos sob a camiseta fina. Subi até seus ombros, desci pelas costas, puxando ele ainda mais contra mim. Ele quebrou o beijo apenas para descer os lábios pelo meu pescoço, beijando, mordiscando, sugando levemente a pele sensível logo abaixo da minha orelha. Ana, ele gemeu contra minha pele. Você está me deixando louco. Você começou, consegui dizer entre respirações entrecortadas. Ele riu baixinho, aquele som vibrando contra meu pescoço e me fazendo tremer inteira. É verdade, ele admitiu, voltando a me olhar nos olhos. Suas pupilas estavam dilatadas, os olhos escurecidos de desejo. Mas você continuou. Você me provocou. Deixava aquela cortina aberta de propósito, não deixava? Mordi meu lábio inferior, um sorriso malicioso aparecendo. Talvez. Malvada, ele sussurrou, antes de me beijar de novo. Dessa vez foi ainda mais intenso. Suas mãos exploraram meu corpo com mais ousadia. Desceram pela minha cintura, apertaram meu quadril, subiram por baixo da minha blusa tocando a pele nua das minhas costas. Eu arquei contra ele, pressionando meu corpo no dele, sentindo sua excitação evidente pressionada contra minha barriga. Um gemido grave escapou da garganta dele. Se a gente não parar agora, ele disse contra meus lábios, eu não vou conseguir mais. E eu prometi café e conversa. E se eu não quiser parar? Perguntei ousadamente, surpreendendo até a mim mesma. Ele fechou os olhos, respirou fundo, como se estivesse se controlando com todas as forças. Ana, você não sabe o quanto eu quero você agora. Aqui. Contra essa parede. Mas... Ele abriu os olhos, olhando profundamente nos meus, eu também quero fazer isso direito. Quero te conhecer. Quero que isso seja mais do que só tesão. Meu coração derreteu. Ali estava um homem que claramente me desejava de forma intensa, mas que também queria mais. Está bem, concordei, embora meu corpo todo protestasse. Café e conversa então. Ele sorriu aquele sorriso lindo e me deu mais um beijo, esse mais suave, mais doce. Mas não pensa que eu vou esquecer onde a gente parou, ele sussurrou no meu ouvido, me fazendo arrepiar toda. Isso aqui é só um adiamento. Passamos as próximas 3 horas conversando. Sentados no sofá dele, café esfriando na mesa, completamente absortos um no outro. Descobri que Rafael era arquiteto, que tinha se mudado para aquele apartamento há 6 meses porque precisava de um recomeço depois de um relacionamento complicado. Descobri que ele era de São Paulo originalmente, que adorava correr de manhã cedo, que cozinhava muito bem, e que tinha um senso de humor sarcástico que me fazia rir até doer a barriga. E ele descobriu sobre mim.
sobre meu trabalho como designer gráfica, sobre meus sonhos, meus medos, minhas manias estranhas. Era tão natural, tão fácil, como se nos conhecêssemos há anos. Mas a tensão sexual nunca desapareceu completamente. Estava ali, pulsando entre nós. Cada vez que nossos olhares se encontravam. Cada toque acidental de mãos. Cada vez que ele olhava para meus lábios e eu via aquele desejo voltando aos olhos dele. Quando finalmente olhei no relógio, já era meio-dia. Eu deveria ir, disse, embora não quisesse. Já, ele fez bico, me fazendo rir. A gente tem o resto do dia. E da noite. E de amanhã. Eu disse provocativamente. Seus olhos brilharam. Jantar. Hoje à noite. Aqui. Deixa eu cozinhar para você, ele propôs. Aceito, respondi sem hesitar. Ele me acompanhou até a porta. Antes de eu sair, me puxou para mais um beijo. Longo, profundo, prometendo tudo o que viria a seguir. Até hoje à noite, vizinha, ele murmurou. Até hoje à noite, vizinho, respondi. Mas o que aconteceu naquele jantar? Meus amores, o que aconteceu naquela noite foi além de tudo o que eu poderia imaginar. Aquele homem, ele tinha planos para mim. Planos que envolviam vinho, velas, uma mesa de jantar e, bem, muito mais do que apenas comida. No próximo episódio, eu conto para vocês cada detalhe daquela noite. E acreditem, foi uma noite que mudou completamente a minha vida. Se inscreva no canal, ative o sininho e deixe aquele like porque você não vai querer perder o episódio 2. Garanto que vai ser ainda mais quente, mais intenso, mais satisfatório. Até a próxima, meus amores. Com carinho e gratidão, histórias de amor e desejos.